o porta-voz destas manifestações. Não é? Falávamos há pouco dos critérios, estávamos a falar em critérios, dos critérios da avaliação. Aqui não há cotas, não é? Que dizemos que é uma das diferenças entre a avaliação do continente, mas há outras situações ainda também graves. Sim. Desde logo, começávamos por referir aspectos que têm vindo a ser divulgados como os aspectos que constituem, de facto, os grandes problemas do modelo de avaliação que nos é proposto. E começava por evidenciar o facto de nós termos uma avaliação que é feita com uma periodicidade anual. O que significa... Ao contrário do continente, que é bianual. Que é bianual. E relativamente a esse aspecto, concretamente, o que é que defende o SPRA? O SPRA sempre defendeu que a avaliação dos professores tinha que ser uma avaliação com caráter eminentemente formativo. E, para tal, advoga que a avaliação não pode ter um caráter anual, mas que deverá decorrer ao longo dos vários anos do módulo em que cada professor se encontra e tendo sempre essa componente formativa e só no final, em função das dificuldades diagnosticadas e do percurso que o professor tenha vindo a fazer no sentido de as superar, ser feita então uma avaliação que se venha a traduzir, portanto uma avaliação que se venha a traduzir numa classificação, essa sim com um caráter no final de quê? Ao fim de quanto tempo? Isso depende do escalão em que se encontra o professor. Se o docente se encontrar num escalão de 4 anos, teria 4 anos para desenvolver todo um trabalho que lhe permitisse aproximar-se tanto quanto possível das metas, dos objetivos que consensualmente tivessem vindo a ser traçados por ele e por aqueles que são os seus avaliadores, com vista a melhorar os aspectos menos corretos, entre aspas, da sua prática docente. Portanto, aquilo que nós efetivamente preconizamos é uma avaliação com caráter eminentemente formativo. Portanto, então, esta avaliação que caráter tem? Que o Governo quer implementar? Tem um caráter claramente punitivo, porque se no final de cada ano é atribuída uma classificação ao professor e se essa classificação for uma classificação inferior a bom, automaticamente aquele ano de serviço é um ano que é perdido em termos de progressão na carreira docente. E, portanto, aquilo que era fundamental era que se entendesse que, de facto, num ano não é possível fazer alterações significativas em percursos que, eventualmente, sejam os percursos menos ajustados à complexidade das dificuldades com que os professores se deparam normalmente no Muito bem. seu E já vamos saber o que é que tem a dizer sobre este assunto. João Tavares, da Ribeira Grande. Muito boa tarde, João Tavares, faz favor. Ora, muito boa tarde. É uma polémica que já vem sendo exagerada. E eu, a meu ver, e tal qual muitos outros professores também o julgam, a Ministra devia, ou melhor, o Governo devia mesmo suspender a avaliação e partir da estaca zero. E eu, nesta ordem de ideias, depois de suspender a avaliação e partir da estaca zero, como há tanta falta de emprego para pessoas licenciadas e não só, eu faria da seguinte forma: como é que se pode estar satisfeitos professores da mesma escola a avaliar colegas da mesma escola? Há sempre, vai haver sempre cada vez mais polémica procedendo desta forma. Então, a meu ver, eu acho que em cada distrito devia ser dada formação a pedagogos, a psicólogos e a sociólogos para irem a cada escola 3 dias, 4 dias, uma semana, conforme a escola é grande ou pequena, avaliarem os professores 1, 2 ou 3 vezes por ano. Tirava a sobrecarga dos professores,
não havia antagonismos de professores da mesma escola a avaliar outros professores da mesma escola, não haveria, como alguém dizia ontem, também entrevistado na RTP Notícias, e dizia, pronto, eu já fui presidente do Conselho da escola, de executivo, já fui tudo na minha escola, agora vou ser, e já tenho mais de 50 anos, e agora passo a ser, sou um professor normal e passo a ser avaliado. Porquê? É triste uma situação destas, e eu penso que, a meu ver, seria fácil me resolver. Era questão de vontade política. Só que se poderá resolver este assunto quem realmente está nos meandros desta profissão. Muito bem. E, portanto, a avaliação, continuo a dizer, não devia ser dada por professores, mas por equipas que em cada distrito se deslocavam às escolas 1, 2, 3 vezes por ano, equipas de pedagogos, equipas de psicólogos e equipas de sociólogos também. Porque o psicólogo, o sociólogo, para além do pedagogo, também vão ter muita coisa a dizer, principalmente para aqueles professores cuja vocação não é ser professor. Muito bem. Muito obrigada, João Tavares, pela sua participação. É também desta opinião, sindicato? Portanto, a avaliação deve ser feita por professores, mas por pedagogos? Vamos a ver, esta não é a principal questão que nós levantamos. Muito bem, mas voltamos então às principais questões. Às principais questões. Portanto, isto é um modelo punitivo, não é? Uma avaliação punitiva, considera o sindicato? Consideramos que é um modelo punitivo, é um modelo que não permite, de facto, desenvolver a reflexividade docente. É fundamental que o professor tenha condições para se autoavaliar, e tenha condições para diagnosticar claramente qual é a sua situação e depois, em função daquilo que ele, portanto, dos objetivos que ele entender que deve tentar atingir e em função da reflexão que for feita com os seus pares, ele poderá ir traçando metas que possam levá-lo a aproximar-se daquilo que é fundamental. Porquê que diz que é um modelo punitivo? Eu digo que é um modelo punitivo porque não permite que o professor, efetivamente, tenha condições para melhorar as suas aprendizagens, porque ele é automaticamente vítima daquilo que de menos bom possa estar a fazer, porque lhe é logo atribuída uma classificação que vai ter um efeito claro na sua progressão, porque se essa classificação for inferior a bom, aquele ano em que ele teve uma classificação inferior a bom, é um ano que não conta para efeitos de progressão. Mas há outros aspectos, se me permite, que nós efetivamente temos vindo a referir como aspectos que são menos positivos neste modelo e que têm a ver com o facto da avaliação dos professores ser uma avaliação atomista, ou seja, uma avaliação que de facto não tem em conta a avaliação das escolas, como se de facto aquilo que de menos bom acontece nas escolas fosse única e exclusivamente da responsabilidade do professor. Portanto, era preciso enquadrar a avaliação dos professores na avaliação da escola e para isso era conveniente que nós soubéssemos exatamente que modelo de escola é que se pretende para a nossa sociedade. Muito bem. Enquanto e já vamos voltar aí. Enquanto não estiver efetivamente definido, enquanto não soubermos que modelo de escola, enquanto não soubermos que objetivos se pretende para essa escola, que não sabemos que perfil de professor, não sabemos que perfil de aluno, não sabemos como avaliar os alunos, nem sabemos como avaliar os professores. Muito bem. Tudo isto tem de estar correlacionado. Muito bem. Ao telefone já temos Rómulo Ávila de Ponta Delgada, também para participar nesta discussão sobre este problema que se põe agora com a avaliação dos professores. Muito boa tarde, Rómulo Ávila, faz favor. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns à RTP Açores pelo seu programa e este tema sobre os professores que estão na moda e estão em voga. E muita razão têm eles, deixe-me dizer-vos. Sobre esta questão dos professores, eu gostaria de dizer, antes de falar do modelo de avaliação, que é importante